E para encerrar o evento, convidamos Solon Yukio Shibata Meira para apresentar o Novo Lab, que nasceu com o propósito de colocar o Brasil no cenário global de inovação, oferecendo serviços para startups e corporações que querem criar equipes e soluções transformadoras. Yukio, a palavra está com você. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Espero que vocês ainda consigam aguentar um tempinho aqui, comentando um pouco com vocês aqui sobre o nosso trabalho aqui na cidade de São Carlos, que é uma cidade do interior também, né? A cidade do interior de São Paulo. E aí, para assim, pegar um gancho do último papo né, da última mesa aqui, o Novo Lab tem um papel, né, que a gente propôs desde o começo, de ser esse ator do ecossistema que vai completar essas lacunas tanto de agilidade, de visão e de conexão, para que você consiga fazer o desenvolvimento de um ecossistema. É inspirador ver o trabalho feito, que está sendo proposto, né, aí em Canaã dos Carajás, e o que é uma grande inspiração mesmo aqui para a gente, porque na nossa concepção, né, o pessoal estava comentando muito sobre retenção de talentos, sobre conexão à universidade, empresa, né? Basicamente você tem o que a gente chama de tripla hélice, né, que é governo, indústria, universidade, trabalhando em conjunto para você conseguir fomentar, né, novas soluções, fomentar a inovação, e melhorar a situação do país, né, com novas ventures, com novas empresas, com soluções para a sociedade, né? E por mais que a proposta, né, Triple Hélice, acabe sendo excelente, você tem instituições que trabalham por isso, a gente sabe que na prática várias interações, várias dessas conexões, várias dessas interfaces acabam não funcionando tão bem. E aí o que acontece, né? Quando a gente fala de desenvolvimento de ecossistemas, a gente está falando principalmente de perspectiva para os talentos que ali se encontram, ou para desculpa, para as perspectivas de quem está vindo para esse ecossistema. Eu vou dividir essa minha fala em algumas partes, tá? Uma fala que é sobre a cidade de São Carlos, e aí eu quero que vocês façam esse paralelo, né, com a cidade de vocês, tanto do pessoal da cidade que está assistindo aí agora, tanto quanto de outras cidades, de outros lugares, de outros estados aí que também devem estar acompanhando aqui o evento. Depois eu vou comentar um pouco sobre o que é o projeto do Novo Lab. Esse lugar, eu estou aqui no Novo Lab nesse momento, vocês estão vendo que ele está todo vazio aqui, ele tem o pé direito alto, então eu tenho esse privilégio de estar usando aqui o espaço mesmo, a gente estando aqui na pandemia, né? E o que é um pouco da nossa visão, tanto para o futuro do ecossistema aqui de São Carlos, quanto, né, para qual que é esse roadmap, como que é essa trilha de ações aí, que a gente acredita que vão, de fato, colocar o Brasil ali, de fato, como referência em inovação, no cenário global mesmo de inovação, né, em que a gente ainda não consegue por não atingir o nosso potencial. Bom, a cidade de São Carlos é uma cidade conhecida por ser a capital da tecnologia, que é um ponto bem engraçado ali, porque você tem, de fato, a geração de muitas tecnologias por conta das universidades. Então, para quem não sabe, São Carlos é muito conhecida por conta da Universidade Federal de São Carlos, por conta da Universidade de São Paulo, né, da USP, que tem a Escola de Engenharia aqui, a Escola de Engenharia, Instituto de Química, você tem um conglomerado ali de institutos, né, da USP aqui, mais outras universidades, né, como é o caso da universidade, né, o Instituto Federal, universidades particulares, faculdades de tecnologia, né, públicas também. E São Carlos, desde o início, né, aqui desse primeiro ecossistema acadêmico, né, sempre conseguiu criar uma rede muito forte acadêmica para desenvolvimento de novas tecnologias, desenvolvimento de pesquisa de ponta, né, numa cidade do interior, né, que na época, né, quando se criou esse primeiro desenho de São Carlos falando como polo acadêmico, né, o estado de São Paulo tinha investido em 3 principais polos, que era Ribeirão Preto com a escola de medicina, a Piracicaba com a escola superior de agronomia e São Carlos para a escola de engenharia, né? E aí você teve a ação de muitos acadêmicos, de muitos professores, né? Como o caso da professora Ivone, como é o caso
do professor Sérgio Mascarenhas e vários outros que fizeram com que a rede global, né, de pesquisa passasse pela cidade de São Carlos e houvesse um trânsito muito grande de pessoas, né, de vários lugares do mundo, conhecendo as estruturas aqui, conhecendo a proposta, né, das universidades aqui. E eu estou falando isso porque quando a gente faz um paralelo de ecossistemas de startup, a gente geralmente acha que esse negócio de formação de ecossistemas é algo muito novo e é algo que só pode ser falado quando você traz a questão das startups, mas na verdade é algo que a gente precisa entender a formação de vários outros ecossistemas para a gente conseguir fazer um trabalho, né, que é sólido, falando-se da formação dos ecossistemas atualmente, né, que é você entender a história, entender a vocação da cidade, entender o que de fato compõe aquele cenário, né? E São Carlos era isso. Você tem uma região aqui no entorno de São Carlos sucroalcooleira, fortíssima, agronômica também, né? Então você tem plantações de vários tipos aqui, café, laranja, né, como eu comentei, sucroalcooleira também. Então você tem um cenário super fértil aqui para consumir, né, consumir pesquisa de ponta, consumir tecnologia. Só que São Carlos, como toda cidade universitária, que é puramente universitária, né, e que está longe dos grandes centros, sempre teve um grande problema falando de retenção de talentos. E isso aconteceu desde sempre. Se não são pelos alunos que ficam pela pós-graduação e pela pesquisa em si, você tem um cenário, você tinha, né, um cenário que era muito pobre falando de retenção de talentos, abrindo novas empresas, desenvolvendo a cidade, aplicando aquele conhecimento ali na cidade, né? Só que essa é uma questão que, de fato, como eu comentei, acontece em várias cidades, não é só em São Carlos, né? E aí que tá, né, a diferença entre a formação, o papel, de fato, da universidade, né, da gente conseguir, a universidade ter esse papel muito forte de atrair novos talentos com propostas e perspectivas, e você ter um ecossistema de empresas em que vão ajudar a formatar essa perspectiva, e você vê um corpo muito, muito mais robusto ali, né, de outros atores e outras possibilidades para que esses talentos possam se encaixar e possam alcançar os seus propósitos. Só que isso não é fácil, não é uma tarefa fácil, e que, se fosse assim, todas as cidades teriam grande parte das cidades teriam muita facilidade de fato, formatar esses ecossistemas. Quando o Novo Lab foi concebido, alguns de vocês devem ter ouvido falar da Campus Party, né? A Campus Party, que é um grande evento, um dos principais, que foi muito prejudicado, claro, pela pandemia, mas um evento em que o grande objetivo era reunir comunidades de vários tipos, comunidades de tecnologias, comunidades makers, comunidades geeks, comunidades de quem está a fim de compartilhar conhecimento e falar de inovação e falar de empreendedorismo, né? Juntar essa galera com a galera de startups, com o pessoal das grandes empresas e quem queria compartilhar conteúdo. É um festival que acontece durante uma semana inteira, ou seja, qual que é a perspectiva que isso traz, né? A questão do ambiente. E esse que foi um dos maiores insights para a gente falar de O Novo Lab, tá? Nesse evento, os fundadores do Novo Lab, né, o Anderson Criativo, o Leandro Palmieri, o Davi Ruiz, eles estavam lá numa madrugada assistindo um hackathon acontecer. Um hackathon é uma competição de programação com foco em desenvolvimento de soluções. E aí eles conversaram com um garoto que ele era um garoto que trabalhava num time remoto para a Amazon, né, para um time da Alexa, que é assistente virtual, né? E esse garoto, ele trouxe uma fala que foi uma coisa que marcou muito os fundadores, que era o seguinte: eu faço faculdade de computação, só que eu não enxergo muita perspectiva na faculdade em si, e de fato o conhecimento que eu aplico, que eu já uso no meu trabalho aqui, eu adquiro ele por fora, ou eu não enxergo muito bem seguindo essa trilha, né, que a universidade me propõe aqui. E o que a gente vê, o que foi o grande insight foi o seguinte, né? Hoje, de fato, os talentos que estão nas universidades ou que estão dentro das cidades ali, eles não conseguem enxergar, né? Como que se enxergar naquelas instituições, ou enxergar um caminho muito claro para que você consiga suceder ou encontrar outras pessoas que estão falando da mesma coisa que eles, falando de empreendedorismo, falando de tecnologia, falando de ciências, falando de outros assuntos que são relevantes e que diz respeito ao que de fato essas pessoas gostariam de fazer com
um propósito mesmo, que tipo de mudança que elas gostariam de causar no mundo com aquele conhecimento que elas adquiriram. Ou seja, muitos de vocês são estudantes, né, e que entraram com um propósito naquele curso específico, falando, cara, eu quero trabalhar com isso porque meu legado aqui no mundo vai ser através desse curso, vai ser através desse conhecimento que eu estou adquirindo. Só que o que acontece durante grande parte dos casos nas graduações? Por falta de perspectivas e de oportunidades, esses talentos acabam mudando de área, acabam indo para outros tipos de trabalho. Então, por exemplo, aqui em São Carlos acontece um fenômeno muito interessante que por conta de, né, você tem muita mão de obra bem qualificada, formada aqui de áreas, de todos os tipos de engenharia, de humanidades, de biológicas e saúde, só que como você, no mesmo lugar, na mesma cidade, você não tem oportunidades que possam absorver e fazer uso daquele conhecimento, a cidade perde talento. Eles vão buscar essa oportunidade. Então, eu sou da computação originalmente, né? Sou formado em ciência da computação na Universidade Federal aqui de São Carlos. E grande parte da minha turma, é muito clara essa diferença para mim, de que eles, grande parte da turma, das pessoas que estavam estudando naquela época ali, buscavam outros grandes centros para ir trabalhar, São Paulo, Campinas. Pouquíssimos falavam, cara, eu quero continuar aqui, né? Quero continuar na cidade, tem muitas oportunidades aqui, vou ficar, porque de fato não existiam muitas oportunidades. E qual que era a proposta do Novolab nisso tudo? Voltando lá na Campus Party, por que a gente precisa esperar um ano até acontecer o evento para encontrar um ambiente em que a gente tenha essas pessoas com que a gente se identifica, né, e quer compartilhar e quer criar junto com elas e quer consumir conteúdo, né, quer consumir o que elas estão querendo dizer, quer querendo compartilhar, para encontrar um ambiente em que você tem todos esses inputs, né? Então, a galera das grandes empresas, o pessoal das comunidades, a galera codando ali na hora, desenvolvendo soluções, o pessoal querendo compartilhar N tipo de coisas, né? Com conteúdo acontecendo o tempo todo, sendo estimulado todo esse tempo, né? Por que a gente precisa esperar um ano para ter acesso a isso, né? Por que a gente não pode ter isso na nossa cidade todos os dias do ano? Um lugar onde você sabe que se você for lá, você vai ter acesso a essas pessoas, você vai conseguir ter uma perspectiva, né? Você vai encontrar oportunidades e você vai ser reconhecido como alguém que tem algo a compartilhar também. Então, essa foi a faísca que gerou a proposta do Novolab, um centro de inovação independente e que tem como propósito, né, colocar de fato o Brasil como referência global em inovação. Só que como? Como que a gente pode fazer isso? Na nossa concepção, o país ele toma uma proporção muito, muito importante, muito grande ali no cenário global, a partir do momento em que você tem uma ação da base para cima, ou seja, dos ecossistemas emergindo das cidades, dos pequenos núcleos, né? E inicialmente o Novolab ia acontecer em São Paulo, ia acontecer na capital. E por um acaso, né, um dos fundadores encontrou um empreendedor daqui, um dos precursores, na verdade, do ecossistema daqui de São Carlos, que a gente chama carinhosamente de Sanka Hub, no Vale do Silício, no evento do Facebook, né, ele era uma startup parceira do Facebook, de chatbots, e aí ele comentou sobre a cidade de São Carlos, uma cidade que, tem já muito pessoal qualificado em tecnologia, uma cidade que tem um doutor para cada 100 habitantes, esse que é o índice de São Carlos, é um índice altíssimo, é o mais alto do país, né, e com certeza um dos mais altos do mundo, né, ou seja, você tem uma cidade com muito conhecimento, com muito talento, e que você tem umas estruturas públicas muito boas e que pouco capital passando por ele, poucas instituições privadas fazendo, né, aportando também demandas e conhecimento naquela cidade, né? E quando ele viu o projeto do Novo, ele falou assim, no PowerPoint ainda, né? Ele falou assim, cara, por que vocês não vêm para cá? Por que vocês não vêm, entendem o que é essa cidade, dão uma chance para o interior, né? E veio o que está acontecendo e ver se se encaixa de fato, né? E não deu outra, né? Eles vieram visitar, né? Os fundadores vieram visitar aqui e naquela época, né, um pouquinho depois, na verdade, aconteceu um planejamento estratégico desse ecossistema. Ou seja, juntaram-se mais de 100 pessoas num workshop colaborativo para definir o que eram objetivos desse ecossistema. E como naquela época já tinha sido apresentado o Novolab como um centro de inovação que ia ajudar a conectar todas essas pontas aqui, um dos objetivos do ecossistema ali desse planejamento foi apoiar o Novolab, foi apoiar
esse centro de inovação que estava surgindo aqui, para que ele sucedesse e conseguisse ajudar a cidade a ir para frente, né? A sair só da era acadêmica, da era de pesquisa aqui, de fato ter empresas aqui que fossem de fato representativas no cenário nacional, ter inovação saindo de fato aqui que ganhasse uma visibilidade muito boa, né? E ter cada vez mais gente participando desse ecossistema, gente que era da cidade, locais, não só das pessoas que já participavam da universidade, né? E aí nesse todo esse trajeto aí, né, hoje o Novolab ele se consolida como um hub independente de inovação que tem duas principais funções, e isso vem muito do design de ecossistemas, tá? Quando você entende que você tem dois tipos de ecossistemas, você tem um ecossistema de negócios, que tem como principal objetivo capturar valor, e você tem, isso falando da literatura, falando um pouco da teoria, né? E você tem um outro tipo de ecossistema, que são os ecossistemas de inovação, que tem como principal função agregar valor, gerar valor. Só que você não pode olhar para esse ecossistema com um viés de negócios. Você precisa olhar para esse ecossistema sob o olhar do fluxo do conhecimento. Então, quando você traz esse olhar para análise de um ecossistema ali, você vai analisar como que os polos geradores de conhecimento, como as instituições de ensino superior, de pesquisa, os ICTs, qual que é essa taxa de geração de conhecimento, qual que são os próximos passos que esse conhecimento dá até chegar na sociedade, ou até chegar nela por meio de startups ou grandes empresas, o que falta para isso acontecer, e como que esse valor gerado pode retornar investimento para quem agregou valor nesse meio de caminho, que são as startups, que são outras entidades, e as próprias universidades. Como que você conseguiu fazer o desenvolvimento de talentos, levar esse conhecimento através de pessoas para esses outros atores aqui, e como que isso se torna sustentável, como isso se torna um ciclo sustentável, para que não dependa sempre de um player só. Então, o Novolab, a nossa tese, né, é de trabalhar muito com esse ecossistema de apoio, entendendo muito bem, e isso foi um trabalho que a gente fez nos últimos 3 anos. O Novolab é uma iniciativa muito nova, tá? O que eu falei da Campus Party, né, da concepção, aconteceu em 2017. O Novolab, no final de 2016, o Novolab abriu em 2018, no início de 2018, dia 1º de fevereiro de 2018, e a gente vai completar 3 anos ainda. O que aconteceu nesse meio de campo, né? A gente executou mais de 400 eventos nos 2 primeiros anos, até a pandemia chegar, né? E aí eventos de todos os tipos, né? Falando de eventos de new space, sustentabilidade, biologia sintética, todas as frentes de TI e tecnologia, design, cultura e arte, né? Então, o primeiro passo era conseguir colocar no mesmo ambiente pessoas, professores, alunos, comunidade local da cidade, órgãos públicos, em um ambiente descontraído, e que o grande objetivo fosse a conexão, e que as pessoas começassem a se enxergar, a ver que de fato São Carlos era rico, não só pelo que as universidades falavam, mas pelas pessoas que lá estavam, e que todas elas queriam agregar alguma coisa na comunidade. Né? Então esse foi o primeiro passo. Ao mesmo tempo, né, a gente foi avançando e ajudando a desenvolver comunidades aqui na cidade, para que você conseguisse enxergar de uma forma muito mais fácil quais eram os conhecimentos e quais eram esses grupos, e como que a gente pode acessar eles facilmente, né, para eventuais projetos, eventuais iniciativas, né? E o Novolab também nasceu já com uma frente de projetos de inovação, de serviços de inovação. Por quê? Porque se uma parte do desenvolvimento de ecossistema é relativa à formação de talentos, e aí talentos a gente vai estar falando desde talentos mesmo que vêm para a graduação, pessoas que estão na pós-graduação já, que são super bem qualificadas, mas precisam entender sobre outras temáticas para aplicar aquele conhecimento de fato, né, como empreendedorismo, por exemplo. Professores já que estão tentando chegar mais próximo e entender, o que está faltando aqui nas minhas disciplinas, como que eu posso trazer dinâmicas diferentes, né, em um ambiente que é neutro. Então isso que é muito importante, porque o Novolab ser esse player que é independente, que não é nem fomentado por órgãos públicos, nem fomentado por uma grande empresa, é muito importante, porque isso te dá uma neutralidade essencial para poder dialogar com todo mundo. Né, isso foi importantíssimo para a gente desde o início, né? E uma outra coisa que acabou sendo muito importante é ter o olhar para as pessoas, ou seja, entender muito bem qual era o interesse de
daquele pesquisador, daqueles grupos de alunos especificamente. A gente está falando de todos os tipos de organizações estudantis, mas entender muito bem o lado do talento e depois, isso que eu comentei, né, falar um pouco sobre as empresas, né, e ajudar eles exatamente a como que as empresas podem se posicionar no ecossistema, não apenas consumir. Mas é o que eu falei. Se você olha sob a ótica do fluxo de conhecimento, como que o valor agregado pelo conhecimento que passou pelas startups e passou pelas empresas pode se retornar para que o ecossistema consiga gerar cada vez mais talentos, gerar mais pesquisa, gerar mais conhecimento, né? Então, assim, o Novolab, ele tem, isso daí ele teve várias fases desde o início, em que a gente chegou desde desenvolver software nessa parte de projeto de inovação com esteiras de produtos, até trabalhar a concepção de projetos mesmo com metodologias de design, e hoje em dia o que a gente foca é na condução, na criação da estratégia, diagnóstico e condução do processo de inovação com as empresas. Por quê? A gente não precisa ter todo o conhecimento para inovar dentro do Novolab, mas a gente precisa pelo menos conhecer todas as pessoas que podem ofertar esse conhecimento para desenvolvimento. E aí qual que é o nosso papel? Mediar, garantir que os relacionamentos sejam sustentáveis, ou seja, que a empresa demande do jeito certo o pesquisador, o grupo de pesquisa, a startup. Então, conduzir o processo, acompanhar com que fazer com que a empresa consiga ter a agilidade de definir exatamente o que são os conceitos que eles querem testar, garantir a mentalidade de experimentação, porque é assim que a gente consegue inovar de fato, né? É através dessa prática da inovação, da experimentação. Então, levar um pouco dessa mentalidade para a empresa, garantir com que isso se equalize com a startup, com o grupo de pesquisa e ter um ambiente em que esses dois lados, que na verdade é uma coisa só, possam conviver, possam ser acessados de uma maneira muito fácil, desde a startup que precisa entender e absorver demandas das grandes empresas, quanto a grande empresa que precisa absorver alguns conhecimentos e agilidade de quem está desse outro lado. A mesma coisa a universidade. A universidade, por meio de todo esse discurso que a gente sempre comentou de, a gente precisa aumentar o número de conexões, a gente precisa, o nosso papel é criar as ferramentas corretas para que todas essas entidades consigam se conectar e andar com esses projetos, né? E aí a gente trabalha junto com a USP para o desenvolvimento dessas metodologias e ferramentas. Então, hoje a gente tem ferramentas que são proprietárias, são todas open source, mas proprietárias no sentido de que a gente criou, a gente trouxe a nossa experiência, juntou com a experiência e conhecimento da academia, e aí um abraço, uma lembrança aqui do professor Henrique Rosenfeld, que ajuda muito a gente nisso, né, do Núcleo de Manufatura Avançada da USP, né, e aí a gente ajudar a exatamente, conduzir esses processos, 2, representar esse grupo de pessoas que são inconformadas com a forma como o sistema acaba travando todas essas conexões. Então, eu vi aqui nas perguntas, né, sobre como é que foi esse desenvolvimento e esse ganho de relevância, né? O Novolab, a gente conseguiu formatar esses early adopters, essas pessoas que queriam sim causar essa mudança, queriam que o sistema se alterasse, queriam que o ecossistema andasse de uma forma mais rápida, mais ágil. A gente conseguiu juntar essas pessoas através desse nosso discurso e cedendo espaço, cedendo conhecimento, experiência, para que essas pessoas voltassem para as universidades, para suas instituições, criassem iniciativas que conversassem com essa proposta nossa aqui e vindo para cá e falassem, tô tocando esse projeto aqui dentro da universidade, seja uma iniciativa diferente, empreendedora com os alunos, seja um grupo de pesquisa que querem se comunicar com o mercado aqui e sendo esse parceiro que traz agilidade, traz uma outra visão e que está fora da estrutura, né, da estrutura pública ou então da estrutura corporativa para dar agilidade no processo. Então, esse acaba sendo o papel de qualquer ator. E aí a gente fala mesmo como um player independente e que quer muito que esse modelo se espalhe por outras cidades, se espalhe por outros centros, porque a gente sabe que é isso que vai fazer toda a diferença para que qualquer cidade possa se tornar inteligente,
né? E dois, consiga de fato agregar valor e ganhar sua relevância no cenário nacional mesmo, né? E que fala assim, cara, São Paulo é o que é, as grandes capitais são o que são hoje por conta exatamente dos ambientes e do grande fluxo de conexões, mas que o interior ele tem muita força para isso acontecer, porque tem muita coisa boa nos interiores, né, dos estados, por conta das universidades, e aí, pegando a mesa anterior aqui, né, a estratégia, né, de se descentralizar centros como centros de formação de talentos, centros de pesquisa, para que você consiga dividir para conquistar, né, na fala do professor João ali, acaba sendo importantíssima. E o que a gente faz aqui é exatamente isso, falar, a gente não veio para tomar o lugar da universidade como polo gerador de conhecimento, não, a gente veio para complementar um trabalho e unir essas partes, né? Então acaba sendo uma mentalidade que a gente faz questão de, e aí eu agradeço pelo convite, para a oportunidade de poder estar falando aqui, porque a gente realmente acredita que se todas as cidades tiverem iniciativas que tragam essa visão de ecossistema de formação do jeito certo e de conseguir não onerar, mas dar as devidas responsabilidades para cada um desses atores, governo do município, centros de pesquisa e formação superior, os players do ecossistema de apoio, aceleradoras, hubs, ter todos esses daí, terem o olhar para os talentos, né, para as pessoas que estão ali, de fato, querendo agregar conhecimento, né, absorver conhecimento e aplicar, e evitar com que a gente tenha, com que faltem oportunidades para que o conhecimento que foi gerado seja aplicado. Tudo isso a gente acredita que possa dar um boom aí nesses polos do interior e que a gente já vê acontecendo. Então, aqui na região a gente tem, além de São Carlos, né, ecossistemas que vieram depois, como Botucatu, Bauru, né, cidades que são grandes, cidades que têm né, como o pessoal estava comentando, né, no Pará vocês têm essas cidades interiores como sendo polos gigantescos da indústria de minérios e outras indústrias também, ou seja, você tem já uma parte muito importante, aí você teve ações do governo que levaram centros de pesquisa e geração de conhecimento, e aí você tem essas outras iniciativas que servem para fazer essas conexões e agregar valor. Ou seja, a gente está falando que que os ecossistemas devem oferecer todo tipo de oportunidade, mas que as oportunidades devam ser pensadas para que elas possam absorver o máximo possível daquilo que está sendo gerado, dos talentos, para que eles não sejam desmotivados e que não haja esse desperdício de tempo dessa pivotagem, dessa mudança de objetivos, porque o propósito inicial era a pessoa vir, se formar naquele curso específico, ter aquela capacitação, ter aquela formação e aplicar aquilo, né? Ou seja, você já tem um investimento sendo feito nisso. E esse investimento precisa ser respeitado, né? Então é muito essa visão aí que a gente traz para cá, né? Hoje o Novolab é um hub com 900 pessoas, começou com algumas startups em 2018 aqui. Né, a gente está hoje numa fábrica, que é uma fábrica que estava abandonada há 40 anos, né? Era uma fábrica de tecelagem, a primeira fábrica daqui de São Carlos, né? Tanto que a estação, daqui a pouco o trem passa aqui e apita, a estação de trem fica aqui do lado, né? Por conta exatamente da importância dessa fábrica, né? E assim, só para vocês darem uma olhada aqui, eu estou aqui em um dos hubs, em um dos espaços daqui, que é o espaço da Movile, né, a empresa o grupo que está por trás do iFood, da Wave, do Simpla, né, e eles estão todos em home office, né, aqui para frente tem outro espaço também, né, e aí você vai ter um hub aqui do Santander, você vai ter startups grandes daqui que já receberam aportes milionários, que é o caso da Âmbar aqui da frente, que é uma Construtec. Você tem um outro galpão aqui que vai abrir agora o espaço do Luiza Labs, né, da Magazine Luiza, por conta exatamente de uma startup que foi adquirida, que era daqui de dentro do Novolab. Então uma dessas muitas aquisições que o Magazine Luiza fez era de uma startup que estava aqui dentro, né, da Stock. E um outro galpão ainda que tem startups menores, passando por um programa de pré-aceleração que a gente está rodando um piloto aqui, né, fazendo esse trabalho de fomento, ajudando a galera a ter um guia mesmo para começar, né, entrou, teve uma ideia, qual que é o caminho até eu receber um primeiro investimento, por exemplo, como fazer isso do jeito certo, né, e a fábrica inteira ela tem 21 mil metros quadrados,
Hoje em dia a gente está com aproximadamente aproximadamente um terço da fábrica operando, ou seja, tem expansão ainda, e para o ano que vem a gente vai lançar o maior dos galpões aqui, um galpão onde a gente acredita, a gente tá os nossos planos mesmo de implantar hubs, né, outros hubs aqui dentro, né, com talentos, com programas de extensão das universidades rodando aqui dentro já, né, então a gente viu essa necessidade, o centro de inovação, o hub de inovação da cidade tem que ter essa visão de complementar o trabalho que está sendo feito nos outros players do ecossistema, ou seja, o pessoal comentou, né, na mesa anterior, então como que a gente enxerga que a gente tem que mudar os cursos, que a gente tem que oferecer outros tipos de possibilidades para os nossos alunos aqui, quais são as formas que eu tenho de driblar a burocracia da universidade, driblar a burocracia da instituição, por exemplo, para conseguir ofertar esse tipo de coisa. O que a gente está fazendo aqui é ofertar, criar em conjunto programas de extensão para que a gente consiga, de fato, fazer esse trabalho de aproximar, né, a empresa, os desafios da empresa com os alunos aqui, né? Ou seja, é tudo uma questão de você saber muito bem para onde que você deve olhar, né, qual que deve ser o seu foco, né? Aqui no nosso caso, a gente tem como 2 grandes focos, né, os talentos que estão na cidade e que estão por vir também, né, e as empresas, né, e as grandes empresas, porque no meio desse caminho a gente tem o desenvolvimento e o aporte de valor aí em startups, empresas que estão começando, em grupos de pesquisa, então você tem várias pontas em que você entende como que você entrega esse valor, né. Então, a ideia mesmo é que a gente ainda, né, já teve anteriormente, né, esse plano de expandir para várias cidades do interior aqui, mas o que a gente tem visto hoje, principalmente por conta da pandemia, né, é uma possível sistematização de todo esse processo que a gente toca aqui, das metodologias, dos programas, né, para que a gente consiga exportar isso daqui de fato para outros hubs, para outros lugares, e que pelo menos esse sistema operacional, como hub que conecta as pontas, possa ser levado para cidades e causar esse impacto também. Cidades com o DNA de São Carlos, que a gente sabe que existem muitas, né, de um centro, de um grande polo que atrai muitos talentos, de um imã de talentos, por conta das universidades, de um polo industrial, um polo de empresas que está de fato querendo se conectar, mas não sabe como, né? E as metodologias para você conseguir fazer isso do jeito certo, de forma sustentável e ainda trazer o aporte, né, financeiro, que é o que a gente está lançando aí para o ano que vem, o Novolab Ventures, né, um fundo de investimentos que vai ter 3 focos principais, né, são as teses de investimento mesmo, projetos de alta tecnologia, né, falando bem aqui de desenvolvimento que acontece, de pesquisas que acontecem na universidade, né, negócios patenteáveis e modelos de negócios exponenciais, e co-investimento em projetos de inovação, né, porque grande parte das empresas acaba, hoje aqui no Brasil, são poucas as que têm, de fato, orçamentos para inovação, né, então o que a gente não pode deixar acontecer é exatamente essa falta de mentalidade, essa falta de visão das empresas, barrar esse fluxo de conhecimento, sendo que existem demandas e que eles podem, a gente enxerga que muitas empresas podem ser pioneiros, podem ser protagonistas em muitas inovações aí que podem ser exportadas, inclusive, né? Então uma das teses do fundo é, de fato, co-investir com empresas e a gente, ajudando no desenvolvimento, né, se torne sócio dessas soluções e trazendo junto aí os Embrapis, né, trazendo junto outras iniciativas de fomento aí do governo, né? A Tabata perguntou sobre pré-requisito para participar do Novolab, né? A gente tem algumas modalidades aqui, na verdade. Hoje a gente está para lançar programas de pré-aceleração aberto mesmo, né? Mas a gente tem para a modalidade do coworking, que ainda é uma das frentes nossa, né? A gente tem a frente de ambiente e tem os serviços corporativos, né? A frente de ambiente, você tem uma mesa aqui no Novolab que custa R$299 por mês. Como não é a principal fonte de receita nossa, a gente se esforçou para baixar muito a barreira de entrada. E aí a gente faz uma seleção, né, de empresas de projetos, né, que tenham a ver com o modelo de startup, né, projetos de pesquisa também que querem participar do ecossistema aqui, né, principalmente são esses 2, né, projetos de startups e profissionais de tecnologia em geral, né, tem esse foco, e grupos de pesquisa, né? Então são todas essas frentes aí que a gente acaba dando prioridade
aqui, né? E claro, né, as empresas que estão vindo para buscar talentos, como é o caso do Santander, que abriu um hub para 300 pessoas aqui, como é o caso da Movile, né, que veio para cá também, a gente fala, a gente oferece um serviço de recrutamento também, por isso que a gente tem uma frente muito forte de comunidade aqui, de criação de conteúdo desses eventos, a gente acaba tendo um mapeamento aí de mais de 20 mil talentos aqui da região, né, e a gente oferece serviço de recrutamento, ou seja, levar a oportunidade de empregos para a região aqui, para quem está aqui, e aí o nosso pré-requisito é que a empresa, ela venha para cá. Então, por exemplo, eu não faço esse trabalho de recrutamento para outra cidade, para tirar o talento daqui e para lá. O que a gente oferece é espaço para que a empresa venha, se instale aqui e recrute para manter os talentos aqui. E aí, assim, como quem mora com outros, com computeiros, com o pessoal que é desenvolvedor e que está aqui na cidade há muitos tempos, né? O que a gente ouve muito da galera que está aqui agora, falando para a galera que estava fora, e também de gente que está voltando para São Carlos, é que, quando eu me formei aí, não tinha essas oportunidades na cidade. Quando eu me formei aí, não tinha essas perspectivas. Hoje em dia tem, O Novo Lab está aí, tem o Santander, tem a Movile, tem outras. E o que eu estou falando não tem só essas empresas que estão dentro do Novo Lab. O ecossistema cresceu com isso, porque outros fundos começaram a olhar mais para as startups daqui. A gente fez um trabalho de levar muito para a mídia a cidade de São Carlos, o que existe aqui na cidade, né? E claro que outros players, a própria USP, o CMC, tem muita participação na mídia também, né? Mostrando os projetos que acontecem aqui. O próprio Centro de Inovação e Inteligência Artificial da IBM com a USP aqui no ICMC também foi muito midiático, teve muita visibilidade isso, né? E aí você começou a ter outras grandes startups que eram pequenas aqui, começaram a florescer, começaram a crescer muito aqui e recrutar muita gente. Então hoje a gente está com uma escassez de talentos, na verdade, né? E essa escassez de talentos, né, a gente está focando para o ano que vem em ajudar, criando uma escola aqui para trabalhar exatamente a formação de talentos para suprir demandas de mercado, né? Então, design, desenvolvimento, né? Então, a gente vai ter essa frente aqui também, né, a partir do ano que vem, que na verdade, um dos grandes focos, né? Não tem como a gente apenas trazer empresas para cá para sugar da ecossistema, não. Você precisa fazer o trabalho de fomento para que isso se torne sustentável e conectar com as iniciativas que já existem nas universidades, fazer esse trabalho de educação no sentido de mostrar esses caminhos e perspectivas, né, para que as próprias instituições elas se renovem e criem também iniciativas que são condizentes com esse novo momento da cidade, né? Então, gente, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Eu acho que eu passei um pouquinho aqui do meu horário, mas eu espero que vocês... Eu fico à disposição também para trocar ideia. O pessoal do evento aqui pode compartilhar o meu contato aqui, enfim, para compartilhar um pouco mais das experiências, que vocês quiserem contar um pouco do trabalho que vocês têm feito aí nos ecossistemas aí do interior também. Estou super à disposição de ouvir e compartilhar. Eu acho que esse que é o intuito aí desse evento também. Muito, muito obrigada, viu? E o que você acabou conversando muito bem com os nossos participantes, eles ficaram bem empolgados, diversas perguntas, né? Era esse o objetivo, né? Você trazer essa centelha, né, para o coração dos nossos colegas aqui que estão na expectativa, né, pelo projeto em Canaã. Muito obrigada. Estou com expectativa muito de que dê muito certo esse projeto aí também. Com certeza vai ser um marco mesmo para o país, esse desenvolvimento todo aí da cidade. Muito obrigada pelo convite. Em nome da coordenação do Workshop Smart City Canaã dos Carajás, agradecemos a Tabata Araújo, Leuzilda Rodrigues, Diego Lisboa, Hugo Kuribayashi, Maico Goulart, Jorge Trajani, Jarley Ribeiro, Gilson Alves de Lima, Marília Marino e Denise Cassati. Obrigada a todos e todas que estiveram conosco nesses 2 dias de evento. Quem perdeu pode conferir os 2 vídeos no YouTube, aqui no canal da Unifespa e do ICMC TV da USP. Boa noite a todos, muito obrigada.